Olá, amigos da filosofia. Programa Café com Ideias, um espaço de diálogo. Hoje, véspera do Dia Internacional da Filosofia, vamos conversar com professores de filosofia que estão em sala de aula, que defendem uma filosofia viva acontecendo na sala de aula. Um minuto e já retornamos para iniciar o nosso espaço de diálogo. Vamos iniciar o nosso Café com Ideias. Hoje, o 30º café que realizamos nessa primeira temporada, junto com educadores de diversas escolas, junto com formadores de opiniões, junto com alunos de sala de aula. Estamos chegando ao 30º programa. E nesse programa, que encerra uma primeira temporada dos nossos trabalhos junto às escolas, junto às ideias que nós defendemos, vamos iniciar, como de costume, lendo um depoimento do professor Cidinho Marques. O professor Cidinho é diretor do Colégio Seicoque de São Luís do Maranhão, uma escola que está conosco há 15 anos, desenvolvendo um trabalho em São Luís do Maranhão. E ele contribuiu para o livro Filosofia Viva, contando um pouco da história e deixando uma mensagem para todos nós que completamos 25 anos de existência. Diz o professor Cidinho: nossos parabéns são expressados em forma de gratidão por tudo que temos aprendido com o Centro de Filosofia e Editoras Ofos. Comemoramos juntamente com vocês não somente a data do aniversário, mas a manutenção do sentimento idealista que deve nortear qualquer educador. Oxalá mais e mais escolas e mais pessoas se interessem da proposta do Centro de Filosofia e Editoras Ofos. E oxalá as forças do universo conspirem cada vez mais em favor da existência e do desenvolvimento dessas organizações. Professor Cidinho Marques, nosso grande amigo lá de São Luís do Maranhão. Muito bem, então iniciamos o nosso programa e hoje nós estamos aqui com o professor Pedro Giovanni Baezo, professor Gilson Luiz Correia e o professor Luciano Tartari Neto, para conversarmos sobre o papel da filosofia, o papel do filósofo nesse século XXI, com esses adolescentes, com essas crianças que estão em nossas escolas. É um assunto que certamente interessa a todos os telespectadores, a todos os educadores que estão envolvidos com a causa de uma boa educação. E aí nós vamos então conversar um pouco hoje, trocar algumas ideias daquilo que nós pensamos sobre a filosofia, sobre o nosso papel enquanto profissionais numa sociedade que está aí no século XXI com uma série de fronteiras, uma série de limites sendo colocados à prova. E na véspera da comemoração do Dia Internacional da Filosofia, que a ONU e a Unesco nesse ano colocam como a filosofia fora da sala de aula e a filosofia sendo trabalhado com crianças. Esse é o tema do Dia Internacional da Filosofia. Muito bem, então os nossos telespectadores com certeza gostariam de saber sobre a formação de vocês. O que levou vocês a fazer filosofia, a serem professores de filosofia? Começamos com o professor Pedro. Eu fiz filosofia na Unisul em Tubarão, de 89 a 92. Na época eu estava também no seminário. E uma das possibilidades, dentro da proposta que nós tínhamos para a vida da gente, era justamente a filosofia. Eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas, com a sociedade, com os agrupamentos sociais, com os movimentos. Gostava muito e gosto muito da oratória, do falar. Então, a filosofia, ela naturalmente se encaixava naquilo que eu buscava. Por quê? Porque ela me dá justamente possibilidades e instrumentalização exatamente para poder fazer uma fala franca, aberta, com coerência e profundidade, né? Então, eu fiz 4 anos. E depois, logo em seguida, então, eu iniciei também a lecionar nas escolas públicas, principalmente, né?
E nos últimos 19 anos, além da escola pública, a gente está trabalhando aqui no Colégio Catarinense. Por que filosofia? Se a gente olhar para o mundo de hoje, nós olharmos para o mundo de hoje, principalmente a partir dos movimentos que nós estamos observando de migração, essa necessidade gigantesca de trabalhar também essa ideia do consumismo, né? Da própria sustentabilidade hoje e do que ocorreu, por exemplo, na sexta-feira em Paris, a gente percebe nitidamente que o ser humano precisa parar, refletir, pensar. Né? Então, quando se coloca o tema, no dia 19 de novembro, como Dia Internacional da Filosofia, e pega-se exatamente como objeto para reflexão as crianças, ela tem, obviamente, um objetivo muito claro. Né? A gente precisa de cabeças novas, com um olhar diferente, um olhar que envolva justamente a dignidade e o respeito, e essa dignidade e o respeito passa pela reflexão. Né? Então, ela transcende a sala de aula, porque ela sai para a rua. E é onde a gente chama isso de o cidadão, né? Cidadão que se responsabiliza, que não se omite, que dá sua colaboração. Então, eu sempre gostei disso, né? Então, automaticamente, isso me levou, né, ao encontro da filosofia, né? Ao encontro da filosofia. Além do curso em si, eu fiz também pós-graduação em ética e política, né? Na Federal, então isso me ajuda muito no dia a dia. Que legal. Então, essa é a relevância, né, de ter feito filosofia para um trabalho fora também de sala de aula, né, com movimentos sociais. Muito bem. Professor Gilson, qual é a sua motivação para fazer filosofia, para ser professor de filosofia? Boa tarde. Então, assim como o Pedro, meu caminho também foi dentro do nosso objetivo de vida. Comecei a fazer filosofia por estar no seminário, foi em 2002 a 2005, bacharel, pela Unisul, aqui em Florianópolis, e estou dentro desse projeto de vida. Mas a filosofia serviu para mim enquanto, acho que pela idade que eu tinha, 20 anos, então as perguntas. Então me ajudou a aumentar as perguntas e buscar algumas respostas. E perceber que algumas perguntas não têm resposta. E isso eu vou construindo, vou pesquisando o restante da vida. Depois, em 2008, eu retornei para a UFSC e aí eu fiz a licenciatura. Então, devido à grade curricular, eu tive que fazer mais 2 anos e meio para algumas disciplinas, que é a mudança de currículo, tudo isso. Então, eu fiz licenciatura pela UFSC. Então, a filosofia, para mim, antes de mais nada, é pensar quem sou eu. Ela me ajudou a pensar em mim mesmo, para depois começar a compreender o mundo e as coisas que me rodeiam. Então, primeiro eu pensei que eu tinha que me entender, para depois procurar entender o mundo. Então, a filosofia, hoje eu percebo assim com as crianças, trabalhando com as crianças já há um bom tempo, assim como o Pedro falou, a filosofia ela vai construir novos cidadãos, que nós estamos precisando. São pessoas que pensam diferente. Então, a filosofia lá, por mais que seja apenas no ensino fundamental, 1 aula por semana, mas eu percebo que aquele questionamento que a gente faz, aquela pergunta que a gente deixa às vezes na aula, fazer ele pensar diferente, isso já faz um cidadão lá na frente diferente, que ele vai pensar muitas coisas antes de tomar uma atitude. E isso nós precisamos. Que legal. Então, essa questão do questionamento, né, que é algo que o ser humano faz desde pequeno, né, se questionando e querendo buscar respostas e de cada resposta um novo questionamento que vai surgindo. E a filosofia contribui com isso, contribuiu na sua vida, né, professor Gilson? Muito bem. Professor Luciano, o que lhe motivou para fazer filosofia? Bom, é algo que nos une e que nos é comum, né? Então ter essa experiência, em primeiro lugar de ser vocacionado, eu também tive uma experiência de passar por seminários, né? Então pelo seminário onde iniciou aquela paixão pela filosofia, embora isso já foi despertado há alguns anos atrás, tendo o meu padrinho de batismo, que era professor de filosofia, né, na rede estadual. Então eu sempre via a filosofia como algo desafiador. E em segundo lugar, a filosofia também despertou, penso, prego e defendo isso, né? Despertou aquela ânsia de você aprender a aprender. Coisa que o Centro de Filosofia também apresenta como uma maneira de fazer filosofia, né? Você ir buscar esta sede do aprendizado, de estar se reciclando, de estar crescendo, e também o engajamento na área social. Hoje em dia a gente sabe que as grandes empresas, não só as grandes empresas, praticamente há essa corrida para buscar um filósofo, um estrategista, tanto para a área administrativa quanto para a área educacional,
mas eu via na filosofia essa, uma estratégia de vida. A argumentação, a homilética, fazendo com que você possa colocar o porquê das coisas, não perseguindo uma resposta, né? Mas que você pudesse fazer as boas perguntas. E aí, claro, parafraseando os vários filósofos que colocaram, depois fizeram a releitura disso, né? Você não aprende a fazer filosofia, você aprende a filosofar. Então a filosofia abriu esse grande horizonte e aí estamos aí, levando essa boa nova da filosofia e um filosofar vivo, comprometido e realmente aberto para a sociedade. Muito bem, o professor Luciano coloca uma questão interessante. Enfim, né, os nossos três convidados para conversar sobre a importância da filosofia colocam na sua vida, pontos importantes. E eu gostaria de ressaltar, né, dentro dessa ideia, porque também eu quero dizer por que eu fiz filosofia, quer dizer, o que me levou a fazer filosofia e escolher, né, para a minha vida profissional um trabalho reflexivo com as pessoas e depois uma opção com crianças e com adolescentes. Eu me lembro quando eu era pequeno e meu pai teve que comprar um livro de filosofia para o meu irmão mais velho, que estava entrando no ensino médio, e eu estava praticamente no primeiro ano, né, da alfabetização, e eu me lembro que meu irmão comprou esse livro e eu folhava o livro e via lá ilustrações, fotos de filósofos, né, no mundo grego, no mundo romano, e eu me lembro que eu disse para o meu pai que eu queria ser filósofo, como aqueles que estavam ali naquele livro. E o meu pai, né, na sua simplicidade, no seu pouco estudo que teve também, disse assim: olha, meu filho, você vai ter que ler muito e você vai ficar meio louco, né? Porque era a ideia de que o filósofo é alguém meio louco, meio fora da casinha, aquele que... E eu disse para ele: eu quero ser. Aí meu pai, me lembro que ele me disse assim: então se prepare, porque você vai ter que ler muito na tua vida. E eu tenho colocado isso também quando a gente faz o projeto Filósofo na Escola, e as crianças fazem essa pergunta, e eu tenho contado essa história e dito da necessidade de as pessoas lerem. E foi dito aqui, né, que o papel do filósofo é ajudar as pessoas a poderem vislumbrar situações, um mundo diferente. Tem um livro chamado Megatrends 2000, as mega tendências para o século XXI, e é um livro meio futurista, mas não na base da adivinhação, na base de dados e estatísticas. E quando se fala em educação, nesse livro, a parte de educação, os autores colocam que o papel da escola no século XXI deve ser necessariamente fazer as pessoas aprenderem a fazer perguntas e discutir sobre valores. E lá nesse livro, Megatrends 2000, eles colocam a importância das escolas trabalharem filosofia desde os primeiros anos escolares. E isso no mundo inteiro. Nós não estamos falando do Brasil ou de um país europeu ou Estados Unidos. Nós estamos falando do mundo. Quer dizer, nós precisamos abrir esse espaço. E aí, então, vem uma outra questão que eu gostaria que a gente conversasse um pouco, né? Qual é a importância que a gente vê trabalhar filosofia com crianças e com adolescentes e com jovens? Qual é a importância? O que leva, o que faz para que realmente seja algo fundamental na escola do século XXI? Eu trabalho com crianças e, então, terceiro a quinto ano. Então é a fase boa. Eu considero assim, eu trabalhei com jovens também, com adultos, porque a criança, ela não, a princípio, ela não tem vergonha de perguntar. Então, como você falou antes, a pergunta, ela faz parte desse processo. Então, trabalhar filosofia com criança, surgem muitas perguntas. E aí são perguntas que a gente se torna mediador dentro da sala de aula, para que eles mesmos busquem essa resposta. Então, trabalhar filosofia com a criança é mais interessante nesse sentido, que elas não têm um filtro. Elas não têm vergonha do colega, porque se eu fazer tal pergunta, o colega vai rir de mim. Então elas vão perguntar. E talvez aquela pergunta que ela faz, que está um pouco fora do contexto, mas vai fazer o outro refletir e entrar dentro do contexto. Então, assim, naquela chuva de perguntas, num site de perguntas que a gente coloca às vezes um tema, vai melhorando e vai saindo um monte de perguntas boas. E a gente consegue conduzir uma aula muito interessante através dessas perguntas. Então a gente sugere um tema e desse tema a gente consegue conduzir.
por eles não terem esse filtro. Então, e outro ponto que a criança é que, assim, ela, ao mesmo tempo que eu te pergunta, ela também quer responder. Então, ela já está pensando numa resposta. Eu acho que a filosofia é esse desafio, de fazer essas perguntas novas, ou as mesmas perguntas, e tentar buscar essa resposta. Não repetir as respostas que já temos, mas a partir delas, construímos outras respostas. E aí, ali, a gente consegue fazer isso. Isso com crianças. Isso você trabalha com crianças, 3º ao 5º ano, né? 3º ao 5º ano. Legal. Então, a questão das perguntas, né? Perguntas e perguntas que vão surgindo de outras perguntas e sem essa censura que muitas vezes adolescentes ou até jovens têm, né, quando entram numa discussão, né? Legal. Eu só queria, de repente, pegar duas coisas que eu acho interessante. Além das perguntas, dessa curiosidade, né? A criança tem essa facilidade para o encantamento, né? Para o desabrochar. Né? Depois gostaria de ponderar também alguma coisa da leitura que o professor Silvio comentou. Mas eu vejo assim, ó, a criança ainda não está formatada, tá? Então ela não assumiu para ela o seu posicionamento como pessoa e etc., a formatação da sociedade. Portanto, ela não tem vergonha e ela pergunta mesmo e ela deixa fluir, tá? Então é uma oportunidade gigantesca exatamente de semear ali um pouquinho de esperança. E aí eu queria ponderar a segunda coisa que eu percebo isso na sala e no olhar, no rosto das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Tem muita gente que diz assim, pô, agora vai ensinar filosofia, o cara vai sair da sala e vai dizer que o mundo está acabando, né? Eu discordo totalmente, pelo contrário. A filosofia dá a perspectiva da esperança, né? Pegar aí Thomas More, a utopia, né? Dá a perspectiva da esperança. Por quê? Porque se você olhar para esse mundo, né? Da violência hoje, você não ter segurança aí na rua, quando você leva a pessoa a uma reflexão, quer dizer, refletir, olhar para dentro de si mesmo, voltar os olhos para si, ele percebe que ele precisa mudar, né? Ele muda, obviamente, como o professor Gilson, o Luciano também colocou, através da pergunta, mas também de desacomodar. Então ela é a porta-voz hoje e é a grande estandarte ali que semeia a esperança. A esperança é de uma possibilidade de você ver que se você descruzar os braços, né, você vai construir um mundo melhor. E ao mesmo tempo vai instigar para que você não fique mais sentado no seu sofá, né, comendo pipoca assistindo a televisão, né? Então é sair no sentido de desacomodar, abraçar essa possibilidade e trabalhar essa reflexão sobre a utilização das fontes esgotáveis, da água, da natureza e o próprio relacionamento com o ser humano, com o outro, né? Com o diferente. Então eu acho que essas duas coisas são muito importantes, né? Cuidar com a formatação, porque exatamente a filosofia prega a questão da autonomia, da liberdade, né? E ao mesmo tempo também levar essa possibilidade de um mundo diferente, que não será um mundo pior, mas será um mundo muito melhor do que a gente vive hoje, tá? E ele deverá exatamente passar por aquilo que os filósofos da final da Idade Média pregavam, da tolerância, né? Com certeza. Que está faltando bastante. Com certeza. Acredito que, claro, enquanto a gente tem professor também envolvido com crianças, com adolescentes, com outros professores e responsáveis também, a gente percebe que justamente isso, a filosofia está cumprindo o seu papel. E que papel é esse? O que já foi colocado pelo professor Pedro, pelo professor Gilson, pelo professor Silvio e outras reflexões que já foram feitas em outros programas também, né? O papel de despertar. Então, ela vai desvelar, vai descortinar para o que está acontecendo, a realidade que está aí adiante, né? Quando a gente percebe que as mídias estão publicando várias outras situações ou ações do próprio ser humano, que talvez não levem à reflexão, não levem a uma ação, a gente percebe que a filosofia faz esse questionar. Você para, você olha, você observa, você se posiciona e aí você coloca o seu depoimento. Então, esse papel está sendo cumprido. Nós, enquanto centro de filosofia, mas eu digo assim, nós, enquanto professores, formadores de opinião, eu percebo de que a filosofia, ela é como se fosse, não uma bola de cristal, mas uma pedra de toque, sim. Então, não que ela vai adivinhar o que vai acontecer. Ela vai edificar a ponte para que você atravesse o rio, ela vai fazer um muro para que você separe, como ela vai destruir o muro para que você junte. Então, ela, através da sua maleabilidade,
ela vai fazer com que a pessoa humana se torne cada vez mais humana, compreensiva. Aí sim entra as questões dos valores, como o professor Pedro acabou de dizer, o professor Gilson, os valores que estão aí que a nossa sociedade cobra e que nós não temos: generosidade, cordialidade, a própria busca do amor, da paz, sair dessa zona de conforto e fazer alguma coisa. E aí eu digo, a filosofia da praxis, da prática, das mãos, né? Então eu acredito que esse papel, nós enquanto formadores de opinião, falo por mim também, claro, pelos colegas, estamos sim conseguindo fazer. Muito bem, os telespectadores estão percebendo que nós estamos trabalhando e conversando sobre o papel da filosofia no século XXI. A Unesco colocou que a cada ano, na terceira quinta-feira de novembro, é o Dia Internacional da Filosofia. Nesse ano, 19 de novembro, é o Dia Internacional da Filosofia. Então, terceira quinta-feira. Estamos conversando sobre o papel do professor, o papel do filósofo na sociedade que nós vivemos. E nós vamos para um rápido intervalo e no retorno vamos abordar essa ideia, né, do filósofo como aquele que está ao engajamento social, ultrapassa os muros da escola e ultrapassa as páginas dos livros. Então, qual é o papel desse filósofo? Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Novo Espaço Filosófico Criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, no ar ficou a pergunta: qual é o nosso papel como filósofos nesse mundo que nós vivemos, nosso papel social nesse mundo que nós vivemos, para que a gente ultrapasse, e nós estamos falando para educadores e para professores de filosofia, como ultrapassar os muros da escola, sair dessa reflexão que nós fazemos em sala de aula e sair do livro, da página, do programa que nós estipulamos para que realmente aconteça uma ação. Como fazer isso? Tem não sei se foi Dias Gomes que falou isso, né? Mas ele disse que foi ele uma senhora aí, que quem nasceu para incomodar é melhor não ter nascido, né? Então, na verdade, um cidadão que tem uma formação filosófica, quem é esse cidadão? É aquele que tem coragem de perguntar, se perguntar e perguntar para o outro, né? Ele realmente mexe com as estruturas, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma questão muito delicada, por exemplo, vinha lá desde a Grécia, mas a questão da verdade, né? As pessoas acham que ouvir falar, ver num jornal ou ler na internet já é a verdade. Uhum. E isso é muito delicado. Outra coisa que é muito, muito forte hoje, né? E muito séria, esse pessoal não quer aprofundar a discussão. Quando você falou em leitura, isso é uma coisa que nos preocupa demais. O nosso país, por exemplo, lê muito pouco demais. E ler não é só ler o livro, é ler o mundo que está à sua volta. Uhum. Paulo Freire. Exatamente, ler o mundo que está à sua volta. Se você não lê o mundo que está à sua volta, você não consegue colaborar e contribuir. Então, assim, essa saída da sala para ir para o mundo é isso, aprender a ler o mundo a partir da janela da escola, né? E aí eu juntaria duas palavras, né, que é a reflexão, olhar para dentro, né? E educação, edutire, tirar de dentro de cada um aquilo que a gente tem de melhor, né? E esse é o papel da filosofia, né? Instigar, provocar. E aí, a partir do momento que a gente está lá na sociedade, eu não posso mais aceitar uma situação de injustiça. Eu não posso passar numa rua e ver que o lixo está sendo jogado a céu aberto de qualquer forma e não me indignar. Mas o indignar não de ficar nervoso, mas de ir nos órgãos competentes, nas pessoas, para cobrar delas funcionamento, função, resolução do problema, né? Ver o esgoto a céu aberto, aqui é uma cidade tão bonita, né? Tantas praias. E é triste quando você chega lá em janeiro, tantas praias não pode se entrar na água, não pode. Por quê? Quem está fazendo isso? Né?
Então esse papel social da filosofia, do filósofo que somos todos nós, ele é fundamental. E aí, lógico, se a cabeça pensa, vai passar pelas mãos, né? Que é o fazer. Isso é fundamental. Mas a cabeça precisa pensar, precisa refletir, precisa ver o mundo com os outros olhos, tá? Então isso é importante. E principalmente não aceitar, né, com muita facilidade, como a gente está vendo hoje, a questão da verdade. Que qualquer coisa colocada em qualquer internet passa a ser. Senão você vai ser um Kinder Ovo, né? Jesus, olha, cada surpresa. Né? Muito bem, esse engajamento social, como é que a gente consegue? Eu acredito que Karl Marx ele fez essa pergunta, né? Ele pensou essa pergunta antes, né? Que antes de mim a filosofia apenas era reflexão, agora vamos para uma prática, uma praxis. Né? Então ele já tentou trazer essa filosofia, mostrar que a filosofia, porque assim, quando eu comecei a estudar filosofia no ensino médio, eu tinha uma visão de que filosofia ficava pensando, sabe? E o zen, né? E hoje eu percebo que nós filósofos já estamos mais presentes na sociedade. Estamos não só na reflexão, mas com a ação juntos. Então eu acho que hoje já estamos mostrando mais isso. Tá? Que todo um trabalho envolvido por detrás disso. Mas quando o Karl Marx, eu acredito que começou a pensar nisso e voltar com essa filosofia, então ela tem uma prática na mudança, então essa mudança começa conosco, mudar nossa maneira de pensar. Aí vem de encontro que o professor Pedro vem falando, né? Então não ser apenas aquele que recebe as informações e eu não faço um filtro, eu não começo a selecionar essas informações e que essas informações depois de filtradas eu coloco na ação, eu coloco na prática da sociedade. Então o filósofo é aquele que vai sair da sala de aula, mas com alguns objetivos junto com os alunos. Assim, só alguns exemplos. A gente trabalha em sala de aula, a gente pega ali, amarra algumas ideias no trabalho e a discussão para a prática. Agora vamos fazer o que com isso? Desde valores, nós temos que vir fora da sala de aula e depois eles vão relatar isso, ou alguns trabalhos que a gente vai fazer, então, especificamente com isso. Então, mostrar que a filosofia, ela não é em cima de um livro, ler, pensar, refletir, que é importante, mas a ação tem que estar junto com isso. Legal. Essa discussão, agora me reporta, me lembro na época que eu estava fazendo filosofia, e nós tivemos 2 cadeiras sobre filosofia da América Latina, e lá nós discutimos algumas coisas sobre alguns filósofos, né, alguns nomes que realmente levavam essa discussão adiante. E aí me recorda bastante Leopoldo Zé e Arturo Ardal, mas o Henrique Dúcio, né, onde ele tentava dizer e tentava provar de que na América Latina existe uma filosofia original, né, porque daí se fez a leitura daquele livro As Veias Abertas da América Latina, através disso. Por quê? Porque nós somos originais, nós temos uma história e essa história, ela tem outras pessoas que darão continuidade, é lógico, né? Então, o papel dessa da filosofia, da gente agir, de levar essa praxis, é justamente isso, é descobrir que nós somos originais sim, enquanto pessoas humanas, que nós podemos construir e que nós podemos convidar outras pessoas para também acreditarem que existe uma filosofia, existe algo original, nós somos originais e através disso podemos levar a outras pessoas, sejam pessoas formadas em outras áreas, enfim, a toda a sociedade a agirem. E aí se falava, né, a própria filosofia da América Latina se falava nas mãos, né, que as mãos elas nos tornam seres humanos por causa dos 5 dedos, o polegar, etc. Só que as mãos trabalham, as mãos agem. Então nós agimos pela razão, pela emoção e também pelas mãos. Então está aí o nosso grande desafio em unir filosofia, unir valores, unir política, ética, estética e fazer com que todos possam ser responsáveis pelos seus atos. Muito bem. Várias ideias colocadas aqui e com certeza os telespectadores que estão nos assistindo pelo canal no YouTube, pela TV Floripa Canal 4, estão sentindo essa necessidade de, eu preciso saber mais sobre filosofia, porque eu sou filósofo enquanto eu penso, enquanto eu pergunto, enquanto eu vou para a ação. Então, todos nós somos filósofos porque pensamos, porque agimos, isso é inegável. E eu também defendo que o professor de filosofia, e todos nós que estamos aqui hoje somos professores, né, de sala de aula, trabalhando com crianças, com adolescentes, com jovens. O professor de filosofia numa escola, indo para uma sala de aula, é uma liderança reflexiva. E não só naquele espaço, sala de aula, com os adolescentes, com as crianças, com os jovens, mas na estrutura da escola. A escola hoje não pode deixar de lado a figura do filósofo que vem contribuir com o processo educacional.
E todos nós somos filósofos, sim. Então você pai, você aluno, você telespectador que está nos vendo nesse programa é filósofo porque a gente pensa, porque a gente age, porque a gente quer transformar o mundo, como o professor Gilson colocava. E o professor Luciano falava sobre Henrique Dussel e sobre a filosofia na América Latina. Nós temos uma filosofia no Brasil acontecendo. Várias frentes para que essa filosofia aconteça em todos os setores, na escola, nos movimentos sociais, nos movimentos de bairro, na política, apesar de a gente perceber aí falta de ética, falta de moral, mas nós temos movimentos querendo que esse pensar bem e pensar cada vez melhor aconteçam. E o professor Luciano colocava sobre as mãos, né? As mãos que nos identificam, que nos fazem ser humanos. Quando nós pensamos no livro A Filosofia Viva, nós lançamos o projeto de uma história escrita a várias mãos. E por isso que nós fizemos a opção de colocar um mapa do nosso país com mãos segurando. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente faz junto com os outros. Ninguém pensa sozinho, a gente pensa com os outros. Foi o que nós fizemos aqui, pensamos várias coisas juntos. Juntos com os telespectadores, juntos conosco aqui nesse espaço de diálogo. E colocar as mãos segurando o mapa do Brasil significa pessoas que contribuíram com essa história e que continuam a fazer história. Por isso que no capítulo 4, e eu vou estar entregando para cada um de vocês esse livro, no capítulo 4 nós colocamos aqui o que nós queremos nos próximos 25 anos. Então, em 2039, quando completarmos 50 anos, algumas coisas nós já estamos pensando que nós queremos fazer. Uma delas era esse programa, Café com Ideias, um espaço de diálogo, que num primeiro momento a gente achava que daqui a uns 5, 6 anos aconteceria. E a gente já está concretizando. Hoje é o 30º programa, é o encerramento da primeira temporada. Então isso é significativo, sim, para todas as escolas, todas as 500 escolas que no Brasil estão envolvidas com esse programa. Educação para o Pensar, filosofia com crianças, adolescentes e jovens. Então, meus amigos, professor Luciano, professor Pedro, professor Gilson, eu queria passar às mãos de vocês esse livro, né, que é a história, que é a nossa história, né, e que vocês já estão fazendo parte desse trabalho. Daqui uns anos a gente poder sentar e dizer, olha, fizemos o 30º programa juntos, construímos uma história assim, estamos agora continuando a escrever essa história. Então eu queria agradecer a vocês que finalizaram essa nossa primeira etapa falando sobre a importância da filosofia. Quero agradecer aos telespectadores por estarem também presentes a esse programa e convidá-los a participar conosco por uma filosofia viva em todo o país.